paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Eu sou o pastor Joatão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Madureira, aqui em Sorocaba. A partir de hoje nós estamos começando o programa Eu, Você e Deus. E eu pretendo com esse programa ser uma bênção para a sua vida, trazer uma palavra de bênção, uma palavra de unção, uma palavra que vai lhe nortear nos momentos diversos da sua vida. Quero então que você preste atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e Deus pode te nortear, não sei a situação que você está passando e vivendo, mas Deus tem algo para a sua vida. Preste atenção na palavra que eu vou ministrar dentro de alguns segundos. Levanto minhas mãos, ainda que não tenho força. Levanto minhas mãos, mesmo que eu tenha mil problemas. No coração de Deus, amém? Vamos ver o que a igreja aprende. Vamos lá mais uma vez. Levanto. Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, em Sorocaba, no final de mais um grande culto de ensino, onde o nosso Deus tem abençoado, tem ensinado através da palavra ministrada pelo nosso pastor presidente Joatão Batista Macedo. Só tenho a dizer que os cultos da terça-feira é mais do que uma bênção, é mais do que vitória, é um grande ensinamento espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, Deus tem feito grandes coisas. Venha você participar do culto das terça-feira. Deus tem o melhor para a tua vida. Tenho aprendido muito, tem sido um reforço para a minha vida espiritual. Pastor Joatão,
tem pregado palavras maravilhosas, que tem entrado dentro do nosso lar, transformando a nossa família, transformando a nossa vida. Temos aprendido muito. E convido você que está aí na sua casa, vem aqui ouvir uma palavra de poder da vida do pastor Joatão, nosso presidente, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 21, todos encontraram? Digam amém. Vamos lá, está escrito assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Até aqui, queria que você respondesse comigo. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Antes de você assentar, eu gostaria que você dissesse para quem está ao seu lado: o seu Isaque vai nascer no tempo de Deus. Graças a Deus. Se assentem, por favor, se assentem. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria um tema da seguinte maneira: superando as frustrações. Superando as frustrações. Diga para alguém: superando as frustrações. Deixa eu dizer aqui uma série de frustrações que esse homem, Abraão, esse patriarca, pai da fé, teve que enfrentar para que ele pudesse vencer, para que pudesse ser a pessoa que eu estou pregando nesta noite, que eu não tenho dúvidas de que em alguns altares, ou em muitos altares que estão espalhados pelo mundo afora, alguém pode estar pregando esta mesma palavra. Parece que tem uma microfoniazinha, um médiozinho. Graças a Deus. Queridos, geralmente nós começamos a imaginar a história da vida de Abraão, o pai da fé, as frustrações que ele viveu, os problemas que ele passou. Dá para tirar, por favor, pastor? Um médio aí, parece que soando. Graças a Deus, parece que agora saiu. Mas nós começamos a imaginar todos esses problemas que Abraão enfrentou a partir dos 75 anos de idade, que é o momento onde Deus aparece para ele e lhe promete ali um filho, e depois esse filho começa a demorar, e então a gente é mais fácil grifar e gravar esta parte, e a gente carrega essa parte na mente e acaba concebendo que os problemas de Abraão, que a frustração dele começa a partir dali. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para vocês: os problemas de Abraão já começou muito antes ainda, quando ele era criança. Desde aproximadamente os seus 12 anos, Abraão já começou a viver uma série de frustrações. Nós vamos estudar nesta noite aqui que ele vive uma série de frustrações. O que é isso, pastor? Você pensar uma coisa, esperar uma coisa e de repente não ser aquilo, não acontecer aquilo que você esperou. Isso nós chamamos de frustração. E a história vai dizer que Abraão, quando ele tinha ainda por volta dos seus 12 anos, que ele começou a entender algumas coisinhas, lhe foi apresentado o Deus que os pais dele serviam, o Deus da família do seu pai, Tera. E quando foi apresentado para Abraão a ideia, a proposta desse Deus, ele acabou não entendendo, não acreditando. Aquilo não conseguiu tomar conta do coração de Abraão, visto que, queridos, o projeto de Deus,
ele começa muito antes da gente estar concebido dentro do ventre da nossa mãe. Qualquer sonho que eu possa ter em relação ao meu filho ou em relação a alguma pessoa, deixa eu dizer aqui uma coisa, é tardio em relação àquilo que Deus já sabe. Antes até mesmo da sua mamãe ter encontrado o seu papai, antes de ter se visto, Deus já sabia da sua história, já sabia o que ia acontecer, já sabia por onde você ia passar, já sabia onde você ia cair, a maneira com que ele ia te levantar. Antes, já está tudo escrito no livro de Deus, já está tudo escrito. E com Abraão não era diferente. Deus já sabia o que queria com Abraão, e o coração de Abraão começa a rejeitar toda a proposta. O coração de Abraão começa a não assimilar a proposta de um Deus que o seu pai lhe apresenta. O pai dele, diz a história, diz a própria Bíblia, lá no livro de Josué, diz que Tera, ele era um idólatra. Tera, ele era um fabricante de ídolos. Ele fabricava ídolos. Queridos, a sua família tinha uma fábrica de ídolos. E conforme Abraão vai crescendo, o pai dele começa a tentar inserir essa ideia na mente dele. Você também, tem que seguir esse Deus. Você também tem que seguir a nossa mesma linhagem, a nossa mesma família. E ele até tenta. Teve uma vez, eu já contei aqui para vocês, que o pai dele fabricava ídolos para ser adorado. E uma vez ele tentou fabricar um também. Ele pegou lá o gesso, ele pegou o barro, a argila, e ele tentou fabricar um ídolo. Só que quando aquilo ficou pronto, ele se enojou daquilo, pegou aquele boneco que ele tinha feito, jogou no chão, quebrou, pisou em cima, e o pai dele teve aquilo como uma afronta. Aquilo gerou uma polêmica que se tratava de um Deus que era idolatrado por aquela nação. Mas a verdade, querido, que Abraão nutria dentro de si a necessidade de um dia conhecer um Deus que ele não sabia. Abraão carregava algo dentro do coração da seguinte maneira: eu não sei de onde vem, nunca ninguém me mostrou nada, mas tem que haver alguma coisa melhor do que isso que meu pai está me apresentando. Tem que haver um Deus mais poderoso. Irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa. Ele tinha algo dentro do coração que ele não sabia, mas já era a presença de Deus, dizendo, tem que haver uma força maior. Tem que haver alguma coisa maior. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Abraão tinha razão, porque havia uma coisa muito maior do que aquele Deus de gesso, de madeira, de argila. Havia uma coisa muito maior. Havia um Deus que fez os céus e a terra. Havia um Deus que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Havia um Deus que a eternidade não viu o seu princípio. Irmãos, ele é de eternidade a eternidade. Sabe o que é um Deus que não teve começo? O teu Deus, você pode voltar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ele já estava lá, ele já existia. O Deus que eu estou pregando aqui nesta noite é um Deus eterno, é um Deus que faz maravilhas, um Deus que vai entrar na tua vida, que não há limite. Queria que você dissesse para alguém, um Deus que vive de eternidade a eternidade. Eternidade, um Deus eterno. Então eu estou falando para vocês aqui nesta noite das frustrações de Abraão. Nós temos aqui um primeiro quadro de uma frustração. Porque quando lhe apresentaram para ele esse Deus, quando o pai dele parou para explicar, a partir aí dos 12 anos, uma criança já pode começar a compreender algumas coisas. Quando o seu pai lhe explica algumas coisas concernente a esse Deus, ele ficou frustrado. Sabe o que Abraão falou? É um Deus que eu tenho que construir? É um Deus que eu tenho que fazer a massa? É um Deus que é feito pela minha mão? Sabe o que ele disse? Tem que haver uma coisa melhor. Você pode dizer para alguém, diga, tem que haver uma coisa melhor. Não pode ser, não pode parar por aí. Tem que haver uma coisa melhor. Você poderia afirmar para alguém, diga, há uma coisa melhor. Há uma coisa melhor. Tem que haver uma coisa mais forte. E há uma coisa mais forte. Então Abraão ficou frustrado com isso. A primeira frustração de Abraão foi essa. Vamos lá falar então de uma segunda perspectiva.
sabe, de uma segunda vertente, uma segunda frustração. A segunda frustração da vida de Abraão foi quando ele então se casou. Ele conheceu uma mulher por nome Sara, se enamorou dela, gostou dela. Ele tinha por volta de 49 anos. E toda pessoa, todo homem que procura uma mulher para se casar, ele está querendo constituir uma família. Ele está querendo, sabe, constituir um futuro. Ele está buscando a felicidade e fazer alguém feliz. E o que acontece? Foi isso que aconteceu. Ele, a princípio, viu a Sara, gostou da Sara, e eles então noivaram, casaram. Foi feito toda ali aquela cerimônia, e agora estão felizes, estão juntos. E a partir daquele momento, queridos, principalmente dentro da cultura dos judeus, ele começa a esperar com que a sua família venha aumentar. Riqueza dos judeus é filho, e principalmente filho homem. Imagina o sonho dentro do coração de Abraão. Daqui a pouco vai chegar um filho aqui, daqui a pouco vai chegar um menino. Aquele momento romântico, bonito, de um lar, de um casal. Eu vou colocar o nome tal, ou eu vou colocar o nome tal. E a verdade é que começam a sonhar. A verdade é que a Sara também começa a sonhar com aquilo. Agora é um casal, é uma família que iniciou. E eles começam a esperar. E passa algum tempo, e passa mais algum tempo, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai passando um tempo, e eles começaram a perceber um problema. A Sara não engravidava. A Sara estava esboçando uma esterilidade, mas era a palavra que eles não queriam falar, visto que as palavras têm poder. Tem coisa que a gente sabe, mas não quer falar. Sabe quando você vai ao médico, e o médico dá uma olhada assim, olha, deixa eu dar uma outra olhada. Dentro do teu coração você teme o pior. Você fala, meu Deus, põe a mão. Não deixa. E você não deixa sair a palavra maldita da sua boca. Talvez até passa dentro da sua mente. Será que é um câncer que ele está vendo aí? Será que é o quê? Será que é uma doença grave? O que pode ser? Mas você não fala. Sara e Abraão estavam na mesma situação. Será que eu posso ter algum problema? Abraão pensa, será que eu posso estar com algum problema? O que acontece? Nós temos que ter filhos. Irmão, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A visão de filhos que os judeus têm é diferente da nossa visão. Nós não damos muito valor à visão dos filhos. Nós não damos muito valor à visão dos nomes. Tem muita gente que dá nome a um filho porque viu na novela, porque viu numa revista, porque acha bonito. Os judeus não. Quando nasce um filho, nasceu a continuidade da história dele. É por isso que o assunto principal na boca de um judeu é falar de genealogia. Nós não gostamos de ler. Quando a gente abre a Bíblia lá em Crônicas, que a gente começa a ler parecendo aquela lista telefônica de nomes atrás de nomes, que esse gerou a Isma, gerou esse, gerou aquele, a gente não gosta. Mas com o judeu é diferente, eles sentam para ouvir. Fala aí, quem a gerou a Isma gerou? Porque eles têm prazer em saber a origem da sua tribo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Abraão está à beira de mais um quadro de frustração, porque ele está correndo o risco de não poder falar sobre genealogia. Abraão está correndo o risco de não poder falar aquilo que é um assunto principal na boca de um judeu, falar sobre a genealogia. E eles então procuram todo o recurso, vai atrás. Eu tenho certeza que não tinha os recursos que temos, mas tenta de um jeito, tenta de outro, toma um remédio, faz um repouso, tá? E de repente, queridos, eles chegam à conclusão de que a Sara não vai engravidar. Passa algum tempo e Abraão começa a perder a esperança. Fala, eu acho que eu estou com um problema. A Sara não vai engravidar. Ela não vai conseguir me dar um filho. Mas a Bíblia diz que ele amava aquela mulher. E Abraão, um homem de fé. Irmãos, eu não tenho dúvida de que a parte espiritual foi feita.
Eu não tenho dúvida de que o pai da fé pediu a Deus muitas vezes: Deus, dá uma solução para os nossos problemas. Põe a tua mão. Deus abre. Irmãos, eu não tenho dúvida, qualquer pessoa que tem fé na hora da dificuldade, ele se curva, ele se tranca dentro de um quarto, ele fala com Deus. E eu quero dizer aqui uma coisa: e Deus está pertinho nesse momento. O momento que você chora, o momento que você esboça qualquer, reclamação, qualquer frustração, Deus está pertinho de você. Deus está vendo. O momento que você está sem palavra, não sei nem o que dizer. Deixa eu dizer aqui uma coisa: tem um Deus que interpreta, essa questão de você não saber o que dizer. Diga para quem está ao seu lado: o fato de você não saber o que vai falar é uma frase para Deus. É uma frase. E o fato de eu não saber o que falar, pastor, é frase para Deus. E Ele interpreta aquilo que você não sabe dizer, aquilo que você não sabe falar. Deus já está registrando, porque você não sabe falar, mas Ele sabe entender. Você não sabe falar, mas Ele sabe entender. Vai entender o que você não sabe falar. Você pode dar um sorriso para alguém? Diga, fica tranquilo. Se você não pode falar, diga para ele. Diga assim: resmungue, sussurre. Diga assim, porque o seu sussurro para Deus é uma frase. Olha, coisa boa. Pode aplaudir. Eu vi alguém esboçando um aplauso aí, é isso? Opa! Você pode estar me ouvindo sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber para onde ir. Mas eu venho falar de um Deus que sabe interpretar indecisões. Eu venho falar aqui nesta noite de um Deus que sabe interpretar as pessoas perdidas sem saber o que fazer. Você está perdido, você está sem saber para onde ir, mas existe alguém te monitorando num plano superior, de cima para baixo. Ele está vendo o caminho, ele está vendo a saída. É uma questão de tempo. Esse Deus vai te encontrar, esse Deus vai mostrar uma saída. E aí, está gostando da palavra? Espero que sim. E eu quero convidar vocês agora a conhecerem os outros canais de comunicação que nós temos. Então, se você tem alguma dúvida ou precisa fazer um pedido de oração, você pode falar conosco através da nossa página do Facebook ou através do nosso site, mandando-nos um e-mail. E as suas dúvidas nós leremos aqui no programa, esclareceremos aqui ao vivo. E para você que perdeu aqui o nosso programa de hoje ou algum outro programa anterior, você pode nos acompanhar também pela nossa página oficial do YouTube. Um forte abraço, continue conosco.